A paz do Senhor Jesus, para a glória do nosso Deus. Que a paz do nosso Deus esteja sempre presente em nosso coração. A senhora, o Senhor, que vai nos acompanhar através dessa live. Que o poderoso Deus possa estar presente em nome de Jesus em sua vida, como também em sua casa. Nós que aqui estamos, para que através do poder de Deus, venhamos a cada dia recebermos vitórias em todas as áreas da nossa vida. Esta segunda-feira, dia 6 de maio de 2024. E assim vamos prosseguindo em relação à palavra poderosa no nosso Deus. O Deus onipresente, o Deus todo-poderoso. Fazer uma pergunta: como que está essas, vamos dizer assim, horário Brasil, essas 11 horas e 38 minutos, como é que foi a sua jornada? Como é que tem sido a sua caminhada? Em nome de Jesus. Ande com Cristo. Ande na prática da palavra. Ande na obediência da palavra. Como é que foi o seu domingo que se passou, Foi de paz, Como o nosso Deus, ele diz, o Senhor Jesus diz: a minha paz vou-la dou. Não vos dou como os dá o mundo. O Senhor, ele quer dar para nós a paz, E ele é a paz. Nós todos que aqui estamos para meditarmos, na palavra de Deus, para refletirmos na poderosa palavra de Deus. Eu estou com a minha Bíblia aqui aberta. Hoje ela está aberta aqui no livro de Lucas. Lucas, o capítulo é 20. Lucas, capítulo 20. Aonde está dizendo, a autoridade de Jesus e o batismo de João. Ontem eu falava no culto, nós falamos no culto ontem à noite, depois falamos do profeta, falamos de João, falamos ali um pouco de João Batista, que é para mim ter o Espírito Santo e para nós servirmos a Deus, igreja, nós temos que sepultar a velha criatura. Amado, se você pegar o que Jesus ensina e que João Batista realizava, João Batista levava as pessoas ao arrependimento dos seus pecados. O batismo nas águas, ele representa sepultamento do velho homem, da velha mulher. E ali depois você passa a ter uma vida com Cristo, uma vida com o Senhor. E nós estamos aqui para lermos essa palavra, refletirmos nela, meditar, e vamos orar daqui a pouco para todos, Orar para nós, para a nossa família, orar para o Brasil, orar para as nações, orar para aqueles que estão hospitalizados, orar para o estado, do Rio Grande do Sul, que está passando por um momento, de luta, de batalha, E por mais que nós, meus irmãos, não venhamos entender, o nosso Deus, Ele permite todas as coisas. Nós falávamos ontem, se você pegar a sua Bíblia, eu não sei se a senhora ou o senhor crê, se você consultar a sua Bíblia, a Bíblia vai falar para nós de um grande terremoto. Esse terremoto não aconteceu ainda, mas está escrito na Bíblia Sagrada. Aí você fala: pastor, o senhor vai falar sobre tragédias?
É o que Deus ele ensina, irmãos. Quantas pessoas, infelizmente, elas não estão preparadas. Quando está tudo bem, está tudo bem. O que vai guardar nós, é o Senhor. Se você consultar a sua Bíblia, ontem nós falamos meio-dia e falamos no culto à noite sobre os flagelos. E os flagelos, eles serão enviados da parte de Deus para a terra. São flagelos que o homem não pode deter. A mulher não pode deter. O único que pode, como está escrito lá mesmo, é Deus. Ele tem autoridade sobre os flagelos. O senhor não tem, não, pastor? Não. Nós oramos a Deus, mas a autoridade é dele. Mas no senhor e nos senhores, pastores, bispos, apóstolos, não está o Espírito Santo? Tá. Mas quem tem o Espírito Santo entende isso. Que tem situações, igreja, não é para nós. Só que se eu falar para a senhora e para o senhor que está aqui, que Deus quer te livrar do flagelo, você acredita? Ele quer. Mas aí você acredita, você sabe como fazer para ser livre desses flagelos? É outra coisa. Aí a Bíblia também ensina. Ontem nós não chegamos ali, à noite, não deu para chegar no versículo, que nós paramos um pouco antes, mas a palavra de Deus fala de um terremoto que acontecerá na terra, o qual nunca houve desde que existe pessoas na terra. Você pode ver que teve o dilúvio na época de Noé. A arca de Noé, ela pousou sobre o monte Ararat, o monte mais alto de tudo. Ela parou sobre aquele monte. E depois que a arca, ela para sobre aquele monte, por quê? Depois ainda demora dias para a água secar. E você vê que a água só seca depois que Deus lembra de Noé e dos animais dentro da arca. Aí Deus sopra um vento sobre a terra para que a água escoasse. E eu sou sincero, irmãos, a gente vê o ser humano lutar, batalhar atrás de tantas coisas. É como nós pregamos aqui, se eu me recordo, na sexta-feira, o que o homem daria pela sua própria vida. Vou dar um exemplo, os nossos irmãos do sul, eles estão nesse momento preocupados com casa ou com a vida? Com bens materiais ou com a vida? Né? Com a vida. Primeira missão é salvar a vida. E o nosso Deus também é a mesma coisa. O que Ele quer é a sua salvação, a nossa salvação. E salvação, igreja, não é depois que morre. É esse o problema. É esse o divisor. Salvação é neste mundo, nesse tempo. Enquanto você respira, enquanto você está vivo, é a forma de você conquistar a sua salvação. Às vezes é duro para nós repetirmos uma palavra. Eu sou sincero, irmãos, eu vou falar aqui para todos nós. Eu vejo uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela é diferente. Olha aqui, a forma de uma pessoa que tem o Espírito Santo na vida dela ou dele é diferente. Esse homem, essa mulher, o procedimento dele é diferente. Vou dar um exemplo. Primeira coisa, ele fala do poder de Deus aonde estiver. Aonde estiver.
este homem fala do poder de Deus. Essa mulher é a mesma coisa. Por quê? São pessoas cheias do poder de Deus, do Espírito Santo. Nós que estamos aqui, igreja, nós todos que aqui estamos, a palavra de Deus, você já leu o que ali quem ensina? O próprio Jesus, ele ensinou os discípulos. O reino de Deus, ele é tomado por esforço. Ele é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderarão dele, tomarão o poder de Deus. Pega a sua Bíblia lá em Apocalipse 16, se você puder. Veja sobre esse terremoto que está dizendo aí. Se você... Ah, pastor, mas as pregações é para ter pânico? Não, é para você ter paz nos momentos difíceis. E você ter uma consciência pura que a senhora, o senhor é um praticante da palavra. O praticante será diferente, igreja. Foi como Jesus orientou os discípulos dele. Em Apocalipse capítulo 16, o versículo 18 diz assim: E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, a ira de Deus. Deus vai provocar na terra um grande terremoto. E diz assim: como nunca houve igual, desde que há gente, pessoas, sobre a terra. Vírgula, ponto e vírgula. Se eu dizer aqui, apareceu aqui a minha querida irmã Vera Gonçalves. Irmã Vera, paz, Deus abençoe a senhora, a família. E nós, igreja, temos que ter misericórdia de Deus. Você olhar para a Bíblia e saber, esse versículo 18 não aconteceu ainda. E nós não sabemos quando acontecerá. É um tal de profeta que sabe isso, sabe aquilo outro. Ele não sabe nem quando dá uma dor de barriga nele, isso é verdade. Mas as pessoas acreditam. E não acreditam no que está escrito num livro desse. Não acredita. Isso aqui, né? A palavra de Deus está dizendo isso. Apocalipse capítulo 16. Onde nós falamos sobre essa ira de Deus. Essa ira. E aqui é o sétimo flagelo. O sétimo flagelo. Sete cólera de Deus sobre a terra. Eu não sei assim porque... Você sabe como é que é mais fácil? A missionária até falou, é mais fácil você trazer o povo e colocar uma pessoa para gravar, traga um doente e mostra a cura dele, que a igreja vai ficar assim de gente. E a gente pode fazer isso. Mas a cura só ela não salva. Ontem eu terminei ali, eu falei no culto à noite de João Batista. Pega a proporção de 10 curados. Olha os 10 leprosos. Olha a gratidão, só de um. Só de um. Por isso que o Senhor, sempre até pela boca do profeta Isaías, é uma profecia isso. Isaías, capítulo 53. Quando fala de Cristo, da cruz, ele diz ali, ele está dizendo, sempre está dizendo muitos, não todos. Por isso que nem todos é curados, mas é muitos. Por que que é? Que ele teve fé para ser curado, perseverou, né? Então vamos dizer assim, tem muitos que tem. Nós que aqui estamos, né?
E sabemos de tudo isso que a palavra ensina. E o caminho mais, a porta mais estreita, o caminho mais estreito é você pegar um membro, ou uma pessoa que chega pela primeira vez, e trabalhar para ela ser praticante da palavra. Não é só ouvinte. Ouvir é louvável a Deus, mas praticante, além de ser louvável, você traz o poder de Deus para a sua vida. Se você traz o Espírito Santo para você. Aí aquele homem, aquela mulher com o Espírito Santo é totalmente diferenciado. Aqui mesmo, quando você está olhando, em Apocalipse capítulo 16, sobre esses flagelos, eu li aqui o versículo 18, por quê? É algo, igreja, que é só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus. Aí depois ele fala assim, e a grande cidade, por que haverá esse grande terremoto? Por causa dessa grande cidade. E essa grande cidade é onde, vamos dizer assim, é o território da Babilônia, que é cheio de montes, onde ela vai desaparecer. Então Deus, ele trabalha de uma forma diferente do homem. O homem, às vezes ele esquece de uma palavra como essa que está escrito aqui. Ele leva a vida dele, e a nossa vida é tão curta, queridos, tão curta e tão pequena nessa terra, mas ela é eterna. A vida de todo mundo, a passagem na terra é curta, mas a vida é eterna. Quando você olha numa criança, lembra que aquela criança que nasceu é eterna. Ali tem uma alma. Por enquanto é salva. E depois que começar a conhecer os caprichos do mundo. Os caprichos do mundo. Por exemplo, eu tenho minha netinha aqui. Eu tenho, né? Porque os outros, teus netos e netas estão na escola. Tem uma que não está. É uma bênção de Deus. Mas vai chegar uma hora, ela vai crescer como nós crescemos. Aí vem a responsabilidade dela. Mas começa também de nós, né? E mesmo assim, você pai, você mãe, você vai ter que sempre orar para sua família. Sim, às vezes você pensa que não, da minha parte, uma preocupação com as crianças, uma preocupação com os jovens. Ontem, quando eu fechei a igreja, à noite, chegou dois jovens. Um deles faz grafite em parede. E o outro, tudo, vamos dizer assim, tudo pilhado no falar. Aí eu ainda estava com a igreja ali aberta, eles pediram para tomar água. Aí eles acharam assim, né, meio diferente. Eu falei, não, pode subir a escada aí, pode tomar água. Aí eles estavam procurando, eu fui conduzir eles até o bebedouro. Eles olharam assim a igreja, ele diz assim, eles estranharam, mas o senhor tão novinho que toma conta de tudo isso aqui? Aí eu perguntei para ele assim, falei assim, não sou tão novo não, filho. Sou não, né? Ele falou, aí eles perguntou se tinha grupo de jovem. Aí eu falei, ainda não. Falou assim, mas por quê, né? Aí eu falei, porque falta assim, um trabalho para os jovens, trabalho para as crianças, mas faltam pessoas para liderar, né? Imagine para o pastor sozinho. E isso é geral, igreja. Isso é geral mesmo. Nós formamos nos outros ministérios que passamos. A gente formou,
formou jovens que têm jovens, tanto mulheres como homens que pregadores da palavra hoje. Se eu fazer uma pergunta para cada um de nós aqui, você que está aqui comigo nessa live, você já gerou um discípulo, formou um discípulo para Jesus? Formou assim de ser um... Hoje você olha nele e fala assim, aquele ali, ó, hoje é um obreiro que prega a palavra de Deus, hoje é um pastor, hoje é um bispo. Deus já te usou dessa forma? Só uma pergunta. Eu vou falar aqui para os senhores aqui. Eu, no ministério que eu passei, o último que eu passei, e vou falar aqui para você, eu acho que eu fui um dos que mais coloquei pastores na obra. Moravam comigo, vivia comigo, morava até na igreja. Alguns, aqui mesmo em Tupã, tem um que parou. Tem um que parou, aí eu falei para ele que a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina assim, maldito é aquele que coloca a mão no arado e olha para trás. Aí ele fica pensando, né? Esse dia eu falei para ele assim, é o Luiz, né? Até mandar um abraço para ele, pro Luiz, para você ver o tanto que Deus tocou na vida do Luiz naquela época, que o Luiz usava um óculos que era mais, parecia um fundo de garrafa. O Luiz. E Deus limpou os olhos deles, que nem óculos ele passou a enxergar, ter mais. Agora olha o Luiz hoje, tá de óculos. Esse dia eu falei para ele, você não vigiou. Você não vigiou. Você conheceu o poder de Deus. E ele fala assim, ele abaixa a cabeça. Porque ele fala assim, quando Deus restaurou a vista dele, não foi o dele, foi da mulher que estava sentada do lado dele, que veio aquele fogo, assim, fogo de calor mesmo, calor. Se eu falar aqui para vocês, só quem estava no culto na época que sabe disso. O óculos dela quebrou bem no meio, quebrou assim, ó. E ela passou a ler a Bíblia claramente. E o Luiz também diz que sentiu ali no meio, do lado dela, aquela unção que limpou os olhos dele. Eu falei, então, é o mesmo Deus que te curou das vistas, curou a irmã, é o mesmo que te libertou, mas a pessoa não vigiou. Uma das coisas que você deve vigiar é com o homem. Todos os homens têm um mal. Todas as mulheres que te esfriam na fé, na vida dela tem um mal. Um espírito ali, que não tem nada a ver com Deus. Se eu chegar a esfriar uma pessoa na fé, aleluia, está oscilando aí por causa da ligação, amém, queridos? Entenda isso, igreja. Qualquer pessoa que tira o brilho da tua fé, olha aqui, nela ali há um espírito que não tem nada a ver com Deus. O homem de Deus e a mulher de Deus, ele é diferente. Ele vai trazer cuidados, palavras só para te levantar. Nós que estamos aqui, eu, a senhora, o senhor que nos assiste, no livro de Apocalipse que nós estamos falando, e falamos desse grande terremoto, daqui ó, você já leu aí o versículo 18? Apocalipse 16, 18, o sétimo flagelo. Aí está dizendo assim, tal foi o terremoto forte e grande. Aí ele vai falar, olha aqui, o versículo 19 diz assim,
E a grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. A grande Babilônia, igreja, vai sofrer o poder da ira de Deus. A grande Babilônia. A grande Babilônia, ela é criadora de deuses. Ela pode criar e vai criar, estará criando. Às vezes mais em oculto, para as pessoas não perceberem. Mas um dia, a ira de Deus passará pela grande Babilônia. A ira de Deus. Daí, escrito no versículo 19. Apocalipse 16, 19. Olha o versículo 20. Todas as ilhas fugirão, e os montes não foram achados. Imagine você não achar monte nenhum. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Olha só. E por causa do flagelo da chuva de pedras. Essa chuva de pedras é por causa da ira de Deus. Aí você vai dizer assim: ah, pastor, por isso que muitos, igreja, não entendem o que é Deus. Deus é amor, irmão. Deus é justiça, só que Deus é juízo. Ele jamais vai isentar o valdeci do pecado. É eu que tenho que ter consciência, que eu não posso viver no pecado. Ele não isentou Davi, quando se prostituiu, quando mandou matar a menina dos olhos dele. Ele, por amor à humanidade, pegou o filho, trouxe o filho ao mundo, depois fez o filho passar pela cruz para salvar o povo. Passar pela cruz, padecer, ser pregado numa cruz. Ele para salvar. Olha as investidas, os valores de Deus para salvar a humanidade. E aí, depois da cruz, trouxe para nós, olha aqui, depois da cruz, trouxe a libertação para o homem, para que o homem e a mulher recebessem o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo que te faz com poder, o Espírito Santo que te faz com autoridade. Mas examine o seu coração, irmão. Tenha paz contigo mesmo. Então esse 7º flagelo que nós estamos aqui a meditar nele, Apocalipse 16, o 7º flagelo, aonde aqui depois ele está dizendo, você sabe o que é essa grande Babilônia? É uma igreja. Deixa eu dizer para o irmão, olha aqui, a grande Babilônia, deixar claro, é uma igreja, é um templo, que não ensina o que é para ensinar. É um templo que permite as pessoas entram no templo e olha aqui, não repreende. Vamos dar um exemplo. Permite que a pessoa, quando sai do templo, vive a vida da forma que pode viver. Não é o batismo com o Espírito Santo, o temor de Deus que tem que ser. E isso, irmão, deixa eu dizer, assim também está muitos crentes hoje. Não é só dentro do templo, é dentro e fora. Homem de Deus e mulher de Deus, ele dá testemunho. Em todo tempo, em todo lugar. Testemunho de fé, testemunho de fidelidade, testemunho de temor.
Faz igual Paulo e Silas, preso, aleluia. Preso, dava glória a Deus, porque através daquela prisão deles, Deus ia mostrar o extraordinário. Eu vi o bispo, conhecido meu, ele está no Rio Grande do Sul, ele é conhecido meu. Na época nós chamávamos o abençoado do pezão. Está até diferente agora. Eu vi na televisão, ele deu uma matéria. Eu até falei para missionário, ele corrigiu a palavra dele automático. Olha só que benção. Ele vinha saindo dentro da água, com a água na cintura, que o templo lá encheu d'água. Aí ele ia falar algo, ele corrigiu. Tudo isso aqui é permissão de Deus. Corrigiu dentro d'água. Saindo ele com lá não chama missionárias, esposa, com água aqui, ó, peito. E ajudando a tirar as coisas da igreja. Ajudando a tirar as pessoas. Um abraço para ele também, né? Tantos anos. Né? Eu vi na televisão, na matéria. Aí ele corrigiu na hora. Ele falou, que benção. Corrigiu. Que ali, é assim que exalta a Deus. Naquele momento, igual Jonas. Você lembra de Jonas? Você que está aqui, Jonas dentro do ventre do grande peixe. O Senhor. Você lembra esse tipo de crente hoje que Deus está procurando na terra? Esse tipo de crente, igual, vamos dar um exemplo, igual Jonas. Errou, falhou, mas quando estava no ventre do grande peixe, falou, Senhor, olha eu aqui. Acho que não podia falar, mas aqui falava. Você lembra aqui de Ana, sozinha dentro do templo? Ali o sacerdote disse, você está bêbada? Ela diz, não me trate. O sacerdote na hora entendeu, não me trate como filha de Belial. Davi, quando morria aquele povo tudo, Davi lembrou, falou assim, peraí, eu que sou errado, eu que pedi para contar o povo, esqueci da fé, esqueci que quem fez, que tirou aquele jovem de trás da malhada foi Deus. Davi, as 70 mil pessoas que morrem na época de Davi, que o anjo passa, porque Davi esqueceu, naquele momento ali, que quem tirou ele lá, sabe, ele esqueceu assim, vou dar um exemplo, peraí, eu fui ungido na presença dos meus irmãos, aí quem faz a minha vida dar o crescimento é Deus, agora eu esqueci, eu pedi para contar o povo, irou a Deus, irmão. Você lembra também quando Davi pecou? O que Deus falou para ele? Se você não tivesse pedido uma mulher, ou uma mulher bela, bonita, em casa eu não te daria? Para que você foi fazer isso? Esqueceu. Tem pessoas que entram numa esfera que isso aí é o adversário, mas ali nesses homens, o próprio Deus que fez acontecer na vida deles, para mim, para nós. Sabe um momento difícil da sua vida? Você orar mais a Deus. Quantos que param, irmão? Quantos que desistem? Aí você olha, aí você vai lá e lê de Paulo. Você fala, olha que homem de Deus. Mas e você? Em Paulo. E você? Olha que Silas. Estou dando um exemplo para você ver. Por que parou? Por que desistiu? Por que se acomodou? Uma das coisas que eu fico assim, quando a pessoa fala, eu era assim, hoje eu não sou mais. É uma loucura isso. Não existe isso. Biblicamente, não. Existe para pessoas como foi, olha aqui. Vamos dar um exemplo. Esaú. Como foi Esaú? Como foi alguns que andaram com Paulo, que foram rebeldes? Como aqueles que saíram do Egito? Como a Miriam, irmã de Moisés, que começou a murmurar, reclamar. Miriam, aí ficou leprosa. Olha, como aqueles 10 espias
né? 10 espias, né? Não estou dizendo de Josué e Caleb, ou Oséias, né? Ali o Josué, o nome de Josué é Oséias, ou Caleb. Diferente daquele, entrou 12 espias, mas dos 12, 10 negligenciaram o poder de Deus, e depois que entraram, isso que é interessante, isso que é loucura, irmão. Eles foram os 12 e voltaram com o fruto da terra. Aí mesmo voltando, peraí, Deus fez uma pergunta para eles, aí começou falando, não, lá tem homens gigantes, tem isso, aquilo, peraí, abençoado, você não entrou, você não foi, você não voltou, na ida sua quem estava contigo, na volta de vocês quem estava? Deus. Mas quando vai falar para a pessoa, por isso que eu digo para você, você tem que tomar cuidado com o que você ouve. Agora mesmo eu estava atendendo uma irmã por telefone, eu falei para ela, o pastor da senhora não está errado de falar que são demônios, não está errado, mas o pastor tem que orientar que existe luta, o lado é espiritual, mas o nosso Deus é maior, e pegar a Bíblia e falar assim, ó, sabe essa área como é que você vence? Obedecendo, suportando. Deus não pede para nós que nós temos que suportar, é assim que vencemos. Então quando você lê aqui esse 7º flagelo, às vezes tem que ser mais claro, no versículo 19, isso aqui é um templo, é uma igreja. E aí, igrejas, sobre igrejas, todas elas você tem que vigiar. Todas elas, até a que eu administro. Porque igreja, se você for ver as 7 cartas de Apocalipse, de 7 cartas escritas, só tinha 2 preparadas, 5 não era. Mas eram igrejas. Aí Deus estava falando para o anjo da igreja, você está conduzindo o povo errado. Você pode ver que a igreja bilionária rica, que é aquela igreja onde a Bíblia fala que aquela província, né, aonde vende, ali eram os melhores colírios do mundo. Se você for fazer um estudo, essa igreja aqui, ó, aonde colírio para os olhos, por isso que está escrito lá, ó, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, todo mundo quer uma igreja de estrutura como essa, não de unção, porque perderam o brilho do Espírito Santo. Está aqui, ó, carta à igreja em Laodiceia, Apocalipse 3:14. Aí escreve para o anjo em Laodiceia, escreve, fala para o João, olha aqui, fala para o anjo, escreve, e João escreveu e deixou para nós, dizendo assim, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Deus estava falando para o anjo, eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Um homem ser frio ou quente é diferente. Quem deras fosse frio ou quente. Deus falava para o anjo, quem me dera, hein, fosse frio ou quente. Assim porque és morno. Estava falando assim, você é morno. E nem é quente nem frio. Sabe que Deus falou para o anjo? Estou a ponto. Ainda não tava, a igreja fazia mal para Deus. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Estão fazendo mal para mim. Vocês são morno.
Vocês não são frio e nem quente. Tem pessoas que entrou nesse espírito, é morna. Ela não entende o que é ser frio e não entende o que é ser quente. Deixa eu dizer aqui, nem o frio e nem o quente deixa a palavra passar. Sabia? O morno deixa. O morno vai levando de qualquer jeito. Não é assim, irmãos. E aí estava a igreja de Laodiceia. Aí diz ali, pois dizes. Aí o Senhor revela o pensamento deles. Olha o versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E não preciso de coisa alguma. Não preciso de coisa alguma. Hoje estão ligando aqui, só vitória, hein? Aguenta aí, povo de Deus. Dizendo assim, não preciso de coisa alguma. Aí quando eles falam assim, ó, não preciso de coisa alguma, e nem aí fala, ó, e nem sabes que tu és infeliz. Aquele que dizia, a igreja que não precisava de nada, mas infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O que é esse miserável, pobre, cego e nu? Era fisicamente? Não, era espiritualmente. Espiritualmente. Aí ele diz assim, dando uma oportunidade para a igreja de Laodiceia e para o anjo, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestidura brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Ó, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. E ó, aí ele diz assim, o amor, hein? Aí o versículo 19 ele está dizendo assim, ó, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Deus assim, vocês me abandonaram, mas mesmo me abandonando eu amo vocês. Está falando da igreja de Laodiceia. Sê pois zeloso, olha aqui, versículo 19, sê pois zeloso e arrepende-te. Estava falando para o anjo, orienta a igreja, ser zelosa com a vida espiritual, se arrepender, tomar cuidado. Aí está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aí o versículo 21, né? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo em meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Aí ele quer fazer o mesmo. Aí diz assim, versículo 22, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Olha aqui, as igrejas, plural. Então nós que estamos aqui, igreja, nós já vamos orar, porque já deu misericórdia, a hora voa, né? Mas eu quero orar aqui com vocês e falar com os irmãos. Depois você dá uma lida em Apocalipse 16, na sua Bíblia, vê sobre a cólera de Deus, não é nem ira, cólera. Cólera é aquilo que vai acontecer, já foi determinado para acontecer. Aqui, quando ele fala da grande Babilônia, por causa da ira, não estou dizendo, ira, quando eu cito ira aqui no capítulo 16, eu estou até errado, cólera, não é ira, é cólera. Aí o versículo, olha só, olha aqui, versículo 20, né, só para a gente finalizar, todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento,
E por causa do flagelo, olha aqui, flagelo, da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. A destruição era grande. Isso aqui serão sete cóleras de Deus passando pela terra. Então, igreja, e nos flagelos só tem um que tem autoridade, só Deus. E hoje, pastor, os pastores na terra, eles não têm autoridade. Sabe o que Deus quer dos pastores? Das missionárias, dos presbíteros, dos cooperadores, de todos, que te dá exemplo e te levam à salvação, te leva à conversão. É isso que Deus quer. Deus quer que aquele homem de Deus te leve ao arrependimento, que você saia do pecado, que você deixe a mentira, deixa a idolatria, deixa a prostituição, deixa a contenda, deixa a divisão. Divisão não tem nada a ver com Deus. Essa é a realidade. Separação, misericórdia. Só a graça de Deus. Mas vamos orar no nome de Jesus. Daqui a pouco eu vou retornar a ligação para os irmãos. Amém? Este horário da live não tem como, queridos. Vamos orar, queridos. Orar para todos, orar para o estado do Rio Grande do Sul, orar para que o Espírito Santo ainda está na terra, irmãos, ele não saiu ainda não. Então nós temos que orar para as autoridades do Brasil e do mundo, orar para a nossa família, para a nossa vida, e pedir para Deus para que possamos ser fiéis aos mandamentos do Senhor. Obediente, fiéis mesmo, não abrir mão da palavra, para que esses flagelos, quem tem autoridade sobre ele, desvie ele da humanidade, mas é daqueles que obedecem. Porque a grande Babilônia precisa ensinar, mas não vai ensinar. Ela vai continuar na mesma situação, como está escrito dela aqui. Amém, queridos? Imagine a igreja que não ensina o amor de Cristo e o poder de Deus. Para você ter noção. Você vê que nós lemos a igreja de Laodiceia. Amém? Vamos orar. O irmã Nilva Rosa Paz, eu já falei com o seu sobrinho, viu? Falei com ele hoje por telefone. Depois nós vamos orar mais tarde. Amém? Se eles, mesmo distante, palavra que foi levada já para ele por telefone, se ele viver e ter força para viver a palavra, porque não é simples assim. Pedir, nós vamos orar para que Deus dê força. A vitória será dele. Entenda isso. Amém, queridos? Vamos orar no nome de Jesus. Dona Carmen Silva, Thaís, Deus abençoe pelo vídeo, né? Eu vi ali a senhora louvando. Thaís Garcia, né? Deus abençoe no nome de Jesus. E não esqueça de semear dessa obra, hein? Vocês todos. Posso lembrar, hein? Você já adquiriu também o cupom da Bezerra? É Bezerra, né, missionário? É o cupomzinho da Bezerra para ajudar essa obra. Ajude aí, todos vocês aí, compram um cupomzinho da Bezerra. Quanto que é, pastor? É R$25. Depois eu tô aqui, ó. Falei para a missionária que essa semana esses dois vão embora. Uns aqui já está até vendido, só precisa que foram de fora. Amém? Em nome de Jesus. Está aqui, ó. Depois você adquire aí o cupomzinho da Bezerra, que vai ser sorteado no dia 26 de maio. Amém? No nome de Jesus. Aí, pastor, posso comprar distante? Pode. Você pode pagar por Pix? Pode também. Tá bem? Nós envia para a senhora. Depois vocês mandam para nós aí. Tá bom? Faz o pedido aí e ajude com essa
Quanto que é, pastor? R$ 25. Você pode levar uma bezerra para sua casa, para o seu pasto, né? Em nome de Jesus, tá bom, queridos? É você que vai decidir depois, você sendo sorteado. Amém? E ajude a obra de Deus com a sua oferta de amor. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, essas palavras que o Senhor tem revelado para a igreja do Senhor. Nós começamos a falar da ira. Meu Deus, às vezes erramos de falar ira, da cólera de Deus, que é sobre os flagelos, meu Senhor. Que só o Senhor tem autoridade de livrar e de salvar. Meu Deus, e o homem e a mulher é salvo quando ele é obediente à tua voz, é praticante. Meu Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós que aqui estamos em oração, nós oramos aqui para todas as famílias aqui presentes. Pai, este horário dentro do horário do meio-dia, quantos estão almoçando, Senhor, reunidos com as suas famílias, no horário de almoço, pessoas em restaurantes, meu Senhor, pessoas em casas, ou às vezes a esposa ali preparando ainda o almoço, ou o esposo preparando o almoço. Unge e consagra os alimentos, meu Pai, dentro da casa do teu servo, da tua serva, ó Cristo glorificado, ó Deus Todo-Poderoso, e aquele teu servo e a tua serva que sente dores no corpo, eu oro e eu peço em nome de Jesus, Pai, toca no local dessa enfermidade, Senhor, repreende esse espírito de enfermidade, assim como aqui, Senhor, eu seguro nas minhas mãos, Senhor, esse recipiente com água, consagra ele, Senhor, essa tua serva que na sua casa faz o mesmo, Senhor, unge e consagra esta água com poder de cura, Senhor, poder de libertação, Pai, no nome de Jesus, quando essa água entrar no organismo desta tua serva, ou desse teu servo, ou daquele familiar, Senhor, aonde estiver um espírito colocando uma enfermidade, ele seja removido do sangue, removido, Senhor, dos órgãos do corpo desse teu servo, removido das juntas, dos ligamentos, remove o câncer de mama, câncer de pele, câncer na próstata, meu Deus, a fibromialgia, o lúpus, a depressão, as perturbações na mente, no subconsciente, seja removida, Senhor, de uma forma gloriosa. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai, porque o Senhor é onipresente, é de perto, é também de longe. Meu Deus, como a dona Nilva Rosa aqui está, visita a família da tua serva, visita os sobrinhos, como nós falamos por telefone, entra na mente, no subconsciente, visita ele, a mãe, a Eliane, a famílias aqui presente, passe com o teu poder, com a tua presença, visita os esposos das tuas servas aqui presente, as esposas dos teus servos aqui presente, visita o pai, visita a mãe, visita a avó, visita o avô, Senhor, visita os filhos, as filhas, os genros, as noras, visita os primos, as primas, Pai, são familiares dos teus servos, aonde estiver uma neta, aonde estiver um neto, coloca as tuas mãos, Pai, de uma forma gloriosa, ó Deus Todo-Poderoso, glorificado seja o teu nome, fortalece aqueles que estão desanimados, Senhor, dá força e poder, Espírito Santo, passe com teu poder e com a tua presença, sobre a vida dos teus servos, das tuas servas, em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, meu Deus, visita o Ariovaldo, o Vadão, passe com teu poder, com a tua presença sobre a vida dele, em nome de Jesus, visita a Rosa, com a tua presença, com o teu poder, passa pelos pulmões, pelos brônquios, coloca as tuas mãos de uma forma gloriosa, em nome de Jesus, Pai, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, passe com o teu poder, com a tua presença,
a obreira Lídia, meu Deus, passa com teu poder, em nome de Jesus, a irmã Cleusa, visita, meu Deus, Amanda, visita, meu Deus, a Carol, com teu poder, com a tua presença, todos os leitos de UTI, visita o Sojaques, o Alexandre, coloca as tuas mãos sobre a vida deles, ó Cristo glorificado, aonde estivessem, um familiar dessa tua serva, doente, ou no vício, alcoolismo, tabaco, entorpecente, espírito do vício, espírito de depressão, vício dos entorpecentes, seja removido dos pulmões, do corpo, o Senhor te repreenda, espírito do vício, alcoolismo, tabaco, entorpecente, forças espirituais do mal, em nome de Jesus. Meu Senhor, visita os anciãos da obra do Senhor, meu Deus, o vovô Rubens Dias, ele, a sua casa, a sua família, a vovó, Senhor, Nair, ela, a sua casa, a sua família, visita Espírito Santo, a vovó Rosa, Senhor, ela, a sua casa, a sua família, a vovó Eunice, em nome de Jesus, ela, a sua casa, a sua família, passe com teu poder sobre a pastora Janaína, o pastor Jorge, meu Deus, a mãe do bispo de Jalba, ó Cristo glorificado, o Deus Todo-Poderoso, visita, meu Pai, a vovó Sebastiana, Elizabeth e todas as avós aqui, e os avós aqui presentes, as crianças nas escolas, os jovens nas escolas, as crianças nas creches, coloca tuas mãos, visita os médicos, as médicas, visita juízes, promotores, advogados, julga a causa na justiça dessa tua serva, desse teu servo, abre portas para os que estão desempregados, coloca tuas mãos, visita os motoristas pelas estradas, as motoristas, guarda, protege, livra de todo mal, Senhor, visita o estado do Rio Grande do Sul, coloca tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, sobre o estado do Rio Grande do Sul, como todos os estados do Brasil, repreende principados e potestades, forças espirituais do mal, em nome de Jesus, as nações em guerras, Pai, coloca tuas mãos sobre a vida, a Rússia, a Ucrânia, Israel, faixa de Gaza, Pai, passa com teu poder nos continentes, meu Pai, todos os continentes, e no Brasil e em todo o mundo, Senhor, porque as nações para o Senhor é como um pingo de água que cai de um balde. Ó Cristo glorificado, o Deus Todo-Poderoso, através do nome de Jesus, pela fé, consagra, meu Deus, a peça de roupa, consagra a foto da família, consagra, meu Deus, esse copo com água, quando esse teu servo tomar, essa tua serva, e cada nome que estão aqui para a oração, eu apresento ao Senhor em nome de Jesus, de uma forma gloriosa. Visita, Senhor, cada pessoa que tem o seu nome para a oração e deixou os seus pedidos sobre a página ou grupo do WhatsApp de oração, em nome de Jesus. Visita, Senhor, as missionárias, os cooperadores, visita, meu Deus, as cooperadoras, os membros, esse teu servo de perto e também de longe, seja tocado pelo teu poder e pela tua presença. Coloca a unção de cura, Senhor, sobre estas águas, em nossas posses, unção de proteção e libertação, em nome de Jesus. Consagra e abençoe essa água com o teu poder e com a tua presença, e pela fé nós ordenamos espíritos de enfermidade, espírito do vício, espírito de depressão, inveja, contenda, discórdia, todo mal desta casa, todo mal desta família, em nome de Jesus, passa no trabalho, passa visitando os agricultores, os comerciantes, meu Deus, as indústrias, o comércio, inveja, amarração, forças espirituais do mal, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus. Assim te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia, igreja. Beba da água com toda a sua fé. Em nome de Jesus. Graças a Deus, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que o Senhor possa
Olha aqui, a verdade é uma só. Deuteronômio 28. Que as bênçãos do Senhor te alcancem a sua vida. Alcance para te abençoar em todas as áreas, não é só numa não. Em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Tá bom, querido? Que a sua casa, o seu lar, sua família seja honrada e abençoada pelo Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Então, nós estamos aí juntos através dessa perseverança. E lembrando a todos, né? Se Deus assim quiser e permitir, essa próxima quarta-feira nós vamos ter o culto na rua Joaquim Abarca 461, em nome de Jesus. Você de Tupã, nosso convidado. Na próxima sexta-feira, o culto será na casa dali da Cooperadora Deis, né? E depois no sábado, não sei se você está a par, sábado será a nossa ceia, que do próximo domingo é o Dia das Mães, né? Aí é um tempinho, um pouquinho, umas horas que você tem de manhã para você levar sua mãe para almoçar, né? Junto com seu pai. Eu vejo assim, irmão, muitas filhas, vou dizer aqui, o senhor não vai gostar muito. Muitas filhas que vai na casa da mãe, é só a mãe que faz o almoço. Irmãos, tem que mudar isso, queridos. Eu vejo mães que se dá, porque mãe é mãe, né? Mas a filha precisa despertar, ela fazer o almoço para a mãe. As coisas estão ficando invertidas, igreja. Né? A não ser que a filha não sabe cozinhar. Mas daí ela fala assim: ô mãe, então eu vou te ajudar para mim aprender. Isso acontece também, a gente sabe disso. Ensina a sua filha a cozinhar. E você que tem a oportunidade ainda de ter mãe, né, que a sua mãe está viva, faz o melhor para ela. Essa é a realidade. Adianta depois que morre, já foi, tem que ser em vida. Faz o melhor para sua mãe, né? Faz o melhor para o seu pai. Amém. A missionária Cristina está dando glória a Deus aqui. Aleluia. É assim, querida. Eu sou sincero, irmão. Vai nessa aí. O pastor é observador, sim. Ah, mas não fala nada, mas observa. Observador. Faz sim. É por isso que nós, hoje, às vezes, como pai e como mãe, estamos negligenciando a palavra. Não vou pregar de novo aqui. Mas você pode pegar a sua Bíblia, marca aí, pega uma caneta. Lê lá o livro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Aonde primeiro nós, mais velhos, pais, ensina as suas filhas recém-casadas a ser boas donas de casa. Ali. É que esse evangelho, né? Deus não tem culpa nenhuma. Tem pessoas que ficam chateadas com Deus. Por que Deus não me abençoa? Se você está sendo fiel, obedecendo a palavra, vai chegar o seu tempo. Vai chegar. Se você é obediente e praticante da palavra, vai chegar. Há tempo para todas as coisas. A Bíblia ensina isso. Amém? Vai chegar. Continua sendo fiel que a bênção vai te alcançar. Mas você pega lá Tito, o livro de Tito, viu? Um dia eu fiquei até com vergonha. Um dia eu fui falar do livro de Tito na igreja. Isso eu vou falar aqui. Há muitos anos atrás, né? Faz uns 12 anos atrás, que o pessoal até deu risada, que não sabia que tinha um livro de Tito na Bíblia. Falei, não acredito nisso. Não acredito que eu estou ouvindo isso. Tito. Que eu preguei lá sobre a família, para que o diabo fica envergonhado. Tito capítulo 2. Depois você pega assim, tira um tempinho. Depois você lê o Salmo 77, que fala das crianças, dos jovens. Amém? Beijo no coração de todos. Deus abençoe aí. No nome de Jesus, tá bom? Aguardo vocês ainda
para a oração da meia-noite, que é horário, né? Em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a paz, em nome de Jesus. Deixa eu falar aqui, compartilha todos vocês essa mensagem. Compartilha aí na tua página. E você já compartilhou ou não? Compartilha aí, tá bom, queridos? Um abraço, fica com Deus. Em nome de Jesus.